Não, ó, de verdade. Se o... Fala merda. Acaba com a carreira do moleque. Não, ó. Se o Guardiola tá nessa... Guardiola. Guardiola tá nessa lista, o Beraldo entra no top 10. Fala, rapaziada. Hoje a gente tá aqui pra definir o nosso top 10 dos bolas de ouro. Lá ele. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, TikTok, Threads, em todas as redes sociais. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de deixar o like pra incentivar a gente poder estar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês aqui. E compartilha também com família, com amigos, que tem muito conteúdo do Saideira saindo nas redes sociais. Bom, então a nossa querida France Football Divulgou a lista, né? dos 30 candidatos a bola. Quem tem a bola de ouro? A gente vai selecionar 10. Se tiver alguém que não entra na lista, a gente fala não entra, já não entra. Tá. Lembrando que bola de ouro tá contando desde a Copa do Mundo, hein? Uhum. Então, bom, a gente tem Gvardiol, O de Guardiola não entra na lista pra mim. Naná, Não entra. não, Benzema, Não entra não. Não entra, não entra. Musiala, Não entra. não, Salah, Não entra. Não. Bukayo Saka, Não. Top 10 não. De Bruyne, sim. Entra. Bellingham, sim. Bellingham Colomoni, não entra. Bernardo Silva, Pra mim entra. Pra mim não. Eu acho, porra, ele faz uma boa Champions. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia não. Tá. Vou deixar ele na lista. Barella. Barella fez uma boa temporada com a Mas Inter. pra mim, vou deixar na lista, pra mim é lista B por enquanto. Põe na lista Se B, tiver põe na lista espaço, Põe o Barella. B. Emiliano Martinez, não entra pra mim. Pra Emi mim, Martins entra? Entra. Bom. Opa. fez uma boa temporada Pilar no Aston Villa e fundamental fora pra da Aston Copa, Villa, né? e principalmente na Argentina. Rubem Dias, Entra. top 10 entra. Entra. Com certeza. Já põe o Haaland logo em seguida, que assim não tem nem discussão. Rubem Dias, Erling Haaland. Gundogan, Gundogan entra. pra mim entra também. Entra. Odegaard, Odegaard não. não. Bono, Não. fez boa temporada, mas... Fez boa temporada, mas não Tá. Fez uma boa Copa também. Não entra, não entra. Julian Álvares, Não entra. 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 Ah. Vini Júnior, Entra. Pra UEFA não, né? Na seleção da UEFA eles não querem verdade. colocar ele, né? Vou ver. Rodri, o Rodri decidiu a Champions, né? Decidiu a Champions. Vamos colocar ele na lista B? Coloca. Põe na lista B. Griezmann, Não entra. Ah, não. Se ele entrar é sacanagem, velho. Pelo amor de Deus, ele não... Vamos Esse colocar não, ele na né? lista B, então? pode ser uma lista B. Porque pelo Atlético de Madrid ele Ele fez uma boa temporada fez uma também. ok. Fez boa temporada É. também. Fez uns golzinhos dele. Mais ou menos. Aí o Messi, pra botar. Messi entra, né? Lautaro Martinez, Não. Lista B, eu acho. Não. Pra mim não entra. Eu acho que na lista B ele entra porque ele vai muito bem na Champions, principalmente na reta final ali. E, assim, ele não vai bem na Copa Não, do Mundo, é. mas ele conduz a Inter à final, né? Coloca na B. Lewandowski, não entra. Não. não. Kim Min-jae, Não. Não entra. Não. Modric, eu acho Entra, que precisa. Ele entra. Cara, Pra mim entra. Já coloca Modric e Mbappé. Eu coloquei Mbappé. Osimhen, Não entra. Osimhen não. não. E o Harry Kane. Harry Kane, Ah, é que, puta, eu tipo acho assim, que não. ele joga num time que não é tão competitivo assim, né? Do que Não era, né? É que agora é o Bayern, joga no Bayern. Mas É, não, é do que- Tottenham. que temporada passada ele tava no Tottenham, não era tão competitivo assim. Na Inglaterra ele é o principal jogador, eu acho, foi o principal jogador da Copa. Eu acho que dá pra colocar ele numa lista B, tipo menção honrosa pelo menos. Beleza, agora a gente tem que começar a selecionar, né? Que a gente ficou nessa putaria aqui. Tá bom, então ó, no nosso critério, os que estão concorrendo a alguma coisa são De Bruyne, Bellingham, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Rubem Dias, Haaland, Gundogan, Julian Álvares, Vinícius Júnior, Messi, Modric, Mbappé, Kvaratskhelia, Barella, Rodri, Griezmann, Lautaro Martinez e Harry Kane. De Bruyne, qual posição a gente colocaria? Onde você colocaria o De Bruyne? Eu colocaria em quarto. Colocaria em segundo ou terceiro? O De Bruyne em terceiro, mano. Terceiro? Terceiro? Tá bom, então De Bruyne em terceiro, é isso? De Bruyne já é o nosso terceiro, é o medalha de bronze já. Bronze. Medalha de bronze. Que na verdade ele não fez. A temporada pelo City é muito boa, né? Apesar dele se machucar excelente, na sim. final. Mas ele não fez uma boa Copa, mas acho que mais pelo coletivo da Bélgica que não foi bem. Mas assim, se você pensasse em um jogador que O tentou principal alguma jogador coisa é pra ele. Bélgica foi ele, né? Sim. Bellingham. Aí a gente tem que pensar no Bellingham Do ano do passado. Borussia, né? Não, E também, e também na Copa, que ele foi bem pra caramba. Não o Bellingham do Real Madrid. Esqueça o Bellingham do Real Madrid. Cara, o Bellingham da Copa foi bem com a seleção da Mano, Inglaterra. De verdade, pra Mas- mim, ele não pega top 4. Pra mim é 5 pra baixo. É, eu ia falar, pra mim ele é oitavo. Pode ser oitavo, acho que é uma Vamos posição boa. fechar o oitavo pro Bellingham, então. Oitavo Vamos Bellingham. fechar oitavo, então. Beleza, se surgir algum nome Qualquer assim coisa a gente vai mais pra frente, substituindo, né? Bernardo Silva. eu colocaria ele em quarto. Sério que você acha ele lá em Simão assim? Puta, ele foi... Mano, ele assim, é o
Aquele jogo do Real Madrid é ele que destrói, ele que começa abrindo o placar, ele decide aquele jogo pra levar o... Mas foi um jogo, né? Tem que avaliar a temporada toda. E a Copa Não, mas do Mundo também. Ele foi bem na... Eu acho que, assim, dá pra colocar ele no top 10 baseado na última temporada, mas eu acho que aí eu não colocaria ele em quarto lugar, ou segundo, ou quinto. Eu colocaria ele em sétimo lugar. Segundo, acho sétimo. Eu colocaria o Sétimo sexto lugar. ou sétimo, mano. Eu deixaria ele em sétimo lugar. Cestinho, então. Eu acho que tem- qualquer coisa, se tiver alguém, a gente Eu acho que substitui. tem cara melhor em sexto, mano. Pra deixar, eu colocaria em sétimo. Põe sétimo. Bernardo Sétimo, Silva. tá. Emiliano Martinez. Cara, o Emiliano Martinez acho que eu fecho em décimo. Ele Puta, merece, mano. de verdade, pra mim ele não entra. Eu acho que pra mim é décimo Pra mim é também. décimo lugar, cara. Entra. Foi uma Copa do Mano, Mundo fazer absurda. a temporada que ele faz jogando no Aston Villa E a Copa do é Mundo um pela bagulho Argentina. bem difícil. E, mano, quando não era Messi, era Emi Martinez pela Argentina na E Copa ele do tem Mundo. tudo pra conseguir a luva de ouro, né? Sim. Do prêmio The Best lá também. Vamos lá. Rubem Dias. Cara, eu não colocaria o Rubem Dias. Porra, eu colocaria. Se o Emiliano Martinez tá em décimo, eu colocaria ele em nono. Nono? Nono. Rubem Mas Dias? aí vai faltar espaço pra outros, mano. Então, por isso que eu não colocaria o Emiliano Mas, Martinez. Ó. Mano, ó, pensando nessa lista aí, eu não colocaria o Rubem Dias. Porque o Rubem Dias pra mim seria assim, um 12º, tá ligado? Não, eu acho que Porra, não é que entra, mano. pra porque mim ele foi melhor que, por exemplo, o Emiliano A gente Martinez. tá usando de parâmetro dois torneios, que é a Champions League que o City ganhou e a Copa, E a do, Copa Mundo do que a Mundo. Argentina ganhou. Levando a Premier League em consideração Se também. fosse- Não, Não, sim, claro, sim, mas com assim, os certeza. dois principais que dão um peso pra premiação é a Champions e a Copa do Mundo. Não, então, mas o Emiliano Se for, Martinez não jogou a Champions. Mas ele foi campeão do mundo, Dani. E o Rubem Dias foi campeão da Champions League, foi um dos pilares do City. Se Uhum. for colocar o Rubem Dias nessa lista, pra mim ele entra em nono lugar. Se for pra colocar, mas eu não colocaria. Bom, se vocês dois não colocariam, então ele não entra, né? Vocês que sabem. Então, Haaland, Mbappé e Messi a gente vai deixar por último. Gundogan. Pra mim Gundogan- não entra no top 10. Pra mim entra. Porra, como é que você deixa o Rubem Dias? Você quer dentro Não, do é Gundogan de fora, velho? Mano, pra mim, Pra mim entra. o Rubem Dias, ele é o principal defensor do City. E o Gundogan Mas é o Gundogan principal meia. é o articulador. Não, O De Bruyne carrega Não, De Bruyne o carrega. meio canto Mas nas o costas. Gundogan é muito importante pro jeito que o City venceu a... Se fosse tão importante, não seria vendido, né? Eu colocaria o Gundogan em sexto lugar, cara. Ah, que é isso, não. Sexta muito. Mano, ele foi melhor que o Bellingham e que o Bernardo Silva? Pra mim não foi. O Gundogan pra mim é nono. Não Pode ser lugar. nono, então. Julian Álvares, pra mim não entra nessa lista. Pra mim, sexto. Não tem como ele ter sido melhor que o Bellingham. Claro que tem. Ah, eu não acho. Ele, eu não foi, acho ele foi o 9 da Argentina na Copa. Cara, Então, isso é um pouco complicado. Baseado na última temporada, pior que eu colocaria ele também no top 10. Só que eu já não colocaria em E se a gente sexto, entendeu? colocar ele em décimo no lugar do Emiliano Martinez? Não, se fosse pra tirar alguém daí... Não. Deixa o... Não tem como tirar ninguém daí. Tipo assim, eu colocaria. Eu acho que ele não entra. Eu Mas acho se ele que- fosse entrar, é o Gundogan ou é ele Eu Emiliano acho que ele entra. Martinez. Põe em sexto, Dani. Julian Álvares em Ah, sexto. que isso. Põe em sexto. Ah, que isso. Põe em sexto. Vamos colocar aí, porque a gente Não altera. tem como, ele é muito bom, cara. Não, e foi muito decisivo, mano. Sim. Vinícius Júnior. Vini Júnior em Vini Júnior, quintinho. Quinto. Tá ótimo. Vini Júnior em quinto, a gente só vai decidir agora a ordem de Messi, Mbappé e É Haaland. verdade, porque a gente já deixou o 3 ali. Vamos ver quem que falta, tirando esses 3 que a gente falou? Kvaratskhelia. Então, Não. Pra mim não. estaria mais. Não. Barella também não, Não, entra. Odegaard Odegaard não. não, Rodri Rodri não. não. Rodri não. O Griezmann não. Também não. Lautaro. Pra mim, o Lautaro Martinez. Tipo assim, ele só não foi bem na Copa. Mas, mano, a temporada dele na Inter de Milão, mano, ele leva a Inter de Milão Ele pra só não final foi da bem da Champions. Copa que a Argentina foi campeã do mundo. Não, mas porra, levar a Inter de Milão com o time que a Inter Não, eu tinha entendo, porra, pesado. é foda, é só pesado. que com os caras que nós temos na lista aqui, eu acho que ele não entra. Ah, então, é que, porra, pra mim ele foi mais importante. Vai, falando de Champions. É que, por exemplo, você pega o Julian Álvares e o Lautaro, é as coisas invertidas. O Lautaro Martinez, ele foi muito bem no clube e mal na seleção. O Julian Álvares, ele foi muito bem na seleção e mais ou menos na... Então, é que, por exemplo, eu acho que o Julian Álvares, ele tem um azar, vamos dizer assim, De ter o que Haaland. o titular dele é o Haaland. Sim. Só que, por exemplo, se você pegar a atuação do Julian Álvares com os minutos que ele tem em campo, é muito bom, mano. Ele entra e faz gol, tipo assim, ele entra aos 80 e faz gol, tá ligado? Tipo, então, eu acho que se você parar pra fazer essa comparação de Julian Álvares com o Lautaro sai atrás. Sai atrás. Mas Apesar eu não dele acho, ter, mas- apesar de ser muito importante, assim, ele ter levado a Inter de Milão que ninguém esperava pra final da Champions.
Mano, se fosse pensar em tirar alguém daí, eu tiraria o Gundogan, mano. Pra colocar o Lautaro Martinez em nono. Tipo assim, se a gente pensar em todos os jogadores alemães, uma merda, né? Então. É que eu acho que o grau de importância do Gundogan na Champions pro City é maior do que o do Lautaro Martinez. Mas aí, por exemplo, você tá, tipo assim, você tá pesando muito pra uma coisa e uma hora e a outra não, entendeu? Porque, por exemplo... A gente também tem que levar em consideração que o Lautaro Martinez bateu o pênalti decisivo na semifinal da Copa. O Lautaro Martinez? Isso entra? Eu levaria, porque, tipo assim, é um cara que psicologicamente tava fudido, foi substituído, jogou apenas o primeiro jogo, né? Entrou, bateu, tipo, personalidade e fez, né? Eu acho, porque, por exemplo, o Gundogan foi melhor que o Emiliano Martinez na nossa lista aqui. Então, se for tirar alguém pro Lautaro entrar, tem que tirar o Emiliano Martinez, se a gente for seguir a lógica. Então, mas eu não acho que o Gundogan ter sido tão a mais assim pra tirar o Lautaro. O Lautaro não, o Martinez. Então. Vamos deixar assim mesmo, então. E pra fechar a lista, Harry Kane. Harry Kane não entra, né? Não, eu acho que infelizmente o Tottenham não ajuda. O mesmo se o Tottenham tivesse tido o mesmo protagonista que a Inter teve na Champions temporada passada, eu acho que ele poderia entrar ali até em quarto lugar. Porque ele vai muito bem na Copa do Mundo também. Vamos começar pelo quarto lugar? Pra poder matar? Vamos. O terceiro ficou De Bruyne. O terceiro pra mim, Mbappé é quarto. Pra mim também é quarto. E mesmo levando em consideração a atuação individual, acho que quando você... vamos pensar em 2 pontos separados, né? Tipo assim, ele começa a ser decisivo, tipo assim, ele carregar, apesar ele fez uma ótima Copa, tô falando em todo, mas tô falando dele ser do protagonista a partir das quartas. E artilheiro da Copa, obviamente. Artilheiro da Copa. Puta, não sei, mas é um número absurdo. Ele faz um hat-trick na faz um hat-trick na final. Mas eu acho que, tipo assim, o peso que o De Bruyne teve pra Champions, apesar dele ter machucado no último, sabe, muito mais tempo carregando o meio de campo do City do que o Mbappé, porque o Mbappé é só a Copa, né? Sim. Apesar do PSG, porque é a mesma coisa que a gente falando que o De Bruyne e o Tottenham não ajudam, o PSG não ajuda o Mbappé, então a gente tem que pensar no Mbappé na Copa mas o Mbappé também é o principal jogador do... É o principal. Foi o principal, Foi o principal. Mas a gente, vamos supor, se a gente começa a colocar na balança, o De Bruyne tem a Premier League também, né? Não tem só a Champions, né? Sim. Tudo bem. Pra mim não faz muita diferença. Pra mim, o De Bruyne e o Mbappé, pra mim, é bem parecido, assim. Foi a tríplice coroa. Então, jogador por jogador, claro que o Mbappé é melhor que o De Bruyne. É melhor que o De Bruyne. Características diferentes, posições diferentes, beleza. Mas jogador por jogador, o Mbappé faz mais diferença. Mas nessa última temporada, o De Bruyne ficou à frente. Agora, segundo e primeiro lugar, sobre o Haaland e Lionel Messi. Eu vou abrir aqui. Pra mim, o segundo é o Messi. Eu ia falar, o Gui vai decidir, porque pra mim o primeiro é o Messi e o segundo é o Haaland. Você não deixa essa bucha pra mim? Não, porque, de verdade, pra mim, o Messi não foi o principal jogador da Copa. Pra mim, o principal jogador da Copa foi o Mbappé. E também não foi o principal jogador da Champions League. Pra mim, o principal jogador da Champions League foi o Haaland. E, infelizmente, o Haaland não pode disputar a Copa. Concordo na parte da Champions, mas eu discordo na Copa do Mundo. Pra mim, o Messi foi o principal jogador da Copa. A Argentina começa sendo derrubada pela Arábia Saudita e quem ressurge a Argentina é o Messi. Ele tira um gol da cartola contra o México, ele faz a jogada quando tem que fazer, ele dá assistência, tipo, ele só não foi o artilheiro porque na final o Mbappé fez um gol a mais que ele. Se a gente for colocar, como o Messi só tem a Copa, porque o que ele atuou pelo PSG também não contribuiu, né? Não contribuiu tanto para ser o primeiro, e o Haaland tem a Champions. E também fez números absurdos, se tornou o maior artilheiro da história de Premier League. Na primeira temporada dele. Foi o artilheiro da Champions, né? Foi o artilheiro da Champions League também. Então, assim, cada um tem um ponto pra cada, né? Você tá pegando então a Copa do Mundo do Messi. Do Messi e a Champions do Haaland. Eu acho que o Haaland, ele foi melhor na Champions do que o Messi na Copa. Entendi, você acha que ele atuando na Champions eu acho que sobressaiu mais do que o Messi atuando na Copa do Mundo? Posso desempatar? Pode. O momento... Não, Bom, tem alguns pontos que vocês colocaram que eu concordo em relação ao Messi e também em relação ao Haaland. Eu acho que o Messi sim foi o principal jogador da Argentina e o principal jogador da Copa do Mundo. Para mim o Messi foi o principal jogador, o melhor jogador do torneio. Merecidamente ele vence o torneio. O Dani colocou o ranking aí já. O Dani fez enfim, eu não vou falar o que ele escreveu aqui, eu vou falar. O Messi foi o principal jogador da Copa, principal jogador da Argentina. Só não foi artilheiro por um pecado, realmente, que o Mbappé fez aquele gol a mais. Porém, cara, tem um contraponto que eu acho que é muito forte, que pra mim faz diferença. Não sei pra vocês, mas pra mim faz. O Messi fez uma Copa do Mundo realmente excepcional. Foi absurdo. Só que assim,
A temporada dele a nível de clube no PSG foi patética. É, Não o pessoal pelo até Messi. excluiu ele, né? Não, O PSG que não os pelo torcedores Messi, queriam mas que o ele fosse PSG embora. em si. É. E assim, cara, eu acho que é um pecado, eu acho pra mim é uma injustiça deixar passar batido a temporada que o Haaland fez na estreia do City, na estreia da Premier League, Não, ele- que é a liga mais difícil do mundo. Ele já chega batendo Cara, o recorde de tudo, né? Recorde de ele gols, foi o recorde artilheiro da de... Premier League, bateu o recorde de gols numa só edição da Premier League, que nem você falou. Uhum. Ele já tem mais gols do que jogos pelo Manchester City. Já estamos no início da temporada seguinte, né? Mas como ele finalizou a temporada com mais gols do que jogos. É absurdo, Ele fez a tríplice coroa com o Manchester City, ganhando a Champions League, a Premier League, a Copa da Inglaterra. Acho que ganhou o Carabao Cup também, a Carabao Cup. É, se não me mas- engano. Foram 4, tipo, Foda-se. zerou a Inglaterra, ganhou tudo. É, ele Sabe? zerou o game, né? E, cara, e a Champions League ele foi fundamental, apesar de na final eu não ter visto ele em campo. A gente sabe que o Haaland fez mais O Haaland gols. fez que o- muito mais muito gols. mais. Mas enfim, eu acho que na premiação da Bola de Ouro, eu acho que os caras vão deixar, os treinadores e jogadores, jornalistas que fazem a votação, eu acho que eles vão puxar uma sardinha pro Messi. Vamos dar... Eu acho que o Messi vai ganhar a Bola de Ouro e o Haaland fica em segundo. Só que pra mim, na minha opinião, pela temporada que o Haaland fez, que é um absurdo, você não vê um jogador chegando no clube fazendo o que ele fez, tá? Pra mim, então eu fecho o ranking do Saideira dando a Bola de Ouro pro Haaland e o Messi fica em segundo. É isso aí, então. Beleza? Editor, coloca pra gente aqui o nosso ranking top 10. Passando rapidinho, Haaland, Messi, De Bruyne, Mbappé, Vinícius Júnior, Julián Álvares, Bernardo Silva, Bellingham, Gundogan e Emiliano Martinez. Beraldo Silva, você falou? Beraldo, que ele já tá projetando o Beraldo do São Paulo. Não, ó, de verdade. Se o... Fala merda. Acaba com a carreira do Não, moleque. ó. Se o Guardiola tá nessa... Guardiola. Guardiola. De Guardiola. Guardiola tá nessa lista, o Beraldo entra no top 10. É isso? Fechamos? Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E comenta aí qual seria a sua lista também, do primeiro ao 10º jogador. Ou se você concorda com a nossa lista também. Se você achou, ó, galera do Saideira, o Gui foi coerente no final em desempatar, ou o Gui viajou. Não é por beleza? nada não, mas essa lista aqui pra mim tá uma merda.